Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2022, estamos na 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Mateus, o capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Olha só, uma forma diferente de entender e cumprir a lei. Por muitas vezes, Jesus sofreu críticas por parte dos mestres da lei, dos fariseus, em relação à prática da lei. Por vezes foi até chamado de anarquista, subversivo do povo, porque, segundo eles, Jesus não cumpria os ditames da lei tal qual eram propostos para o povo, e nem tampouco os seus discípulos. O modo como Jesus compreendia a lei e se comportava em relação a ela, bem como ensinava seus discípulos a se comportarem, fazia com que os seus adversários tivessem dúvidas em relação a ele. Por isso o chamavam de anarquista. A sociedade judaica estava fortemente alicerçada sobre os ditames da lei mosaica, e ai de quem dissesse ou fizesse algo em contrário, seria pura loucura. A prudência e até mesmo o medo fazia com que as pessoas cumprissem sem questionar. Além disso, os fariseus funcionavam como fiscais, sempre de olho em quem por algum motivo não cumprissem a lei. Se alguém porventura fizesse algo em contrário, era denunciado imediatamente e iria pagar caro por isso. Por outro lado, os discípulos do Senhor poderiam enganar-se ao pensar que, de fato, com suas palavras e gestos, o Mestre Jesus estivesse propondo uma liberdade e até uma independência radical ou leviana em relação ao cumprimento da lei. E ainda desmerecendo sem sentido o que vinha da piedade popular. O povo tinha a sua forma de encarar tudo isso. Mas não era nada disso. Mesmo assim, o que se passava na cabeça do mestre, quando ele diz que nenhuma só palavra ou vírgula da lei serão tiradas, mas que tudo será cumprido? Estava agora ele se rendendo aos mestres e fariseus do povo? É evidente que não. Ele não a proclamou inútil, mas também se recusou a aceitar e se submeter àquela prática da lei de forma radical, servil e por vezes até ingênua, como era proposta ao povo. Porém, introduziu uma maneira diferente de se obedecer e pôr em prática as exigências da lei. E de que forma? Superando a materialidade da letra para buscar o desígnio divino. O que estava por trás daquelas palavras? Ou seja, o que estava no coração do Pai quando ele deu aquelas leis a Moisés? Diante de cada mandamento daqueles, importava sempre se perguntar o que o Pai estava desejando ao dar aquele preceito ao povo por intermédio de Moisés? Por isso, a obediência de Jesus tocava esse nível concreto de profundidade. Desta forma, dá para entender por que sua obediência em relação à lei era tão diferente dos demais. Mas também ninguém tinha o direito de dizer que ele não cumpria a lei. Pelo contrário, aí se explica a liberdade que ele tinha diante da prática da lei. Ele se atinha apenas ao fundamental, àquilo que era essencial, ou aquilo que realmente interessava. Por isso, nisso consiste a lei e os profetas, diz o Senhor. O resto eram preceitos humanos
E o mestre não ia perder tempo com isso, mesmo que fosse criticado pelos seus adversários. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Olha só. Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia e fiquem com Deus.